Você acha que tem autoconfiança? Pense de novo. A mente do indivíduo, um palco onde a vida cotidiana se desenrola, está muitas vezes nublada por uma ilusão. Ele caminha pelo mundo exibindo uma postura de força, um sorriso confiante. Mas no fundo, a verdade é bem diferente. A maioria das pessoas confunde pose com poder, acreditando que uma fachada bem construída é sinônimo de uma fortaleza interior. No entanto, a autoconfiança não é uma máscara que se veste para impressionar os outros. É a essência do ser, forjada nas profundezas da alma. O indivíduo, como muitos, vive num cenário onde a aprovação externa é a moeda de troca mais valiosa. Ele busca incessantemente a validação alheia, um poço sem fundo que, ironicamente, nunca sacia a sede. Este anseio constante por reconhecimento externo é a morte lenta do seu eu autêntico, um sacrifício diário no altar da opinião alheia. É o eu falso a tomar as rédeas, ditando cada passo, cada palavra, na esperança de ser aceito e admirado. As consequências desta falsidade são devastadoras e silenciosas. A ansiedade corrói por dentro, a insegurança velada sussurra dúvidas a cada decisão, e o medo constante de ser descoberto, de ter a sua farsa exposta, torna-se um fardo insuportável. O indivíduo vive na sombra de si mesmo, preso numa teia de expectativas que ele próprio ajudou a criar. O custo desta autoconfiança frágil é imenso. Oportunidades são perdidas porque o medo de falhar supera a vontade de tentar. Relacionamentos tornam-se superficiais, construídos sobre uma base de engano, incapazes de suportar o peso da verdadeira intimidade. A estagnação é uma companheira constante, impedindo o crescimento e a evolução. A zona de conforto, que deveria ser um refúgio, transforma-se numa prisão dourada, limitando o seu potencial e sufocando os seus sonhos. Sua vida é um reflexo da sua autoconfiança real, não da que você projeta. Cada escolha, cada renúncia, cada passo dado ou não dado é um testemunho silencioso da força ou da fragilidade do seu interior. A insegurança internalizada é o antagonista principal, uma voz sabotadora que ecoa na mente do indivíduo, lembrando-o de falhas passadas, de medos infundados, de tudo aquilo que o impede de avançar. Ele luta contra um inimigo que reside dentro de si, uma batalha que poucos estão dispostos a reconhecer. Mas como saber se a sua é uma fortaleza ou um castelo de areia? A pergunta paira no ar, um convite à introspecção. É um momento de pausa, de reflexão profunda sobre o caminho percorrido e o que realmente reside no âmago do ser. A jornada para desvendar esta verdade começa com a coragem de olhar para dentro, de confrontar as sombras e de questionar as próprias percepções. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde nos está a assistir. A mente do indivíduo, outrora obscurecida pela farsa da autoconfiança superficial, começa a sentir a virada mental. A autoconfiança verdadeira, aquela que realmente sustenta, não nasce de uma fachada impecável, mas sim da aceitação brutal da sua própria imperfeição. É um paradoxo, uma contradição aparente que, no fundo, revela a essência da força interior. O indivíduo começa a perceber que o inimigo não está lá fora, nas críticas alheias ou nas comparações sociais. O verdadeiro antagonista, a insegurança internalizada, reside nas vozes dentro de sua própria mente. Aqueles sussurros sabotadores que o impedem de avançar, que o convencem de sua inadequação e que minam sua capacidade de agir. Essas vozes são mestras em distorcer a realidade, transformando pequenos tropeços em catástrofes e erros banais em provas irrefutáveis de sua incompetência. O indivíduo está agora na fase de desconstruir esses mitos. Ele começa a entender que autoconfiança não significa a ausência completa de medo, uma espécie de invencibilidade irreal. Pelo contrário, a verdadeira autoconfiança é a capacidade de sentir o medo,
de reconhecer sua presença e, ainda assim, agir apesar dele. É a coragem de dar o próximo passo, mesmo com o coração acelerado e as mãos suando. Essa compreensão é libertadora, pois retira o peso da expectativa de ser perfeito e permite que a ação se torne a bússola. A raiz do problema, ele percebe, não está nas falhas passadas em si. A vida é uma sucessão de tentativas e erros. Falhar é intrínseco à experiência humana. O que realmente define seu valor não são os fracassos que acumulou, mas sim a sua interpretação deles. Se cada erro é visto como uma condenação final, um atestado de incapacidade, então a insegurança internalizada ganha mais força. Mas se cada falha se torna uma lição, um feedback para o próximo passo, então a autoconfiança começa a florescer na resiliência. O indivíduo revisita mentalmente momentos em que se sentiu pequeno, não para se lamentar, mas para reinterpretar esses eventos sob uma nova luz, buscando o aprendizado oculto. Ele também confronta a sua relação com a zona de conforto. Por muito tempo, esse espaço foi visto como um refúgio, um lugar seguro onde os riscos eram mínimos e a ansiedade era controlada. No entanto, o indivíduo agora percebe que a zona de conforto é, na verdade, uma prisão. Ficar onde é fácil, onde não há desafios ou incertezas, é garantir que ele nunca descobrirá do que realmente é capaz. É uma estagnação autoimposta, uma renúncia ao crescimento e à evolução. A inação, justificada pelo medo do desconhecido, torna-se o maior entrave ao seu progresso. O indivíduo sente a verdade brutal ressoar em sua mente. Sua desculpa para não agir é a mesma razão pela qual ele não avança. Cada esse negativo, cada não consigo que ele permite que ecoe em sua mente, é um tijolo a mais na parede que o separa de seu verdadeiro potencial. A insegurança internalizada se manifesta como a voz que sussurra essas desculpas, a voz que o convence de que é melhor ficar parado do que arriscar e possivelmente falhar novamente. Mas essa percepção, embora dolorosa, é o primeiro passo para a mudança. É o reconhecimento de que a batalha não é contra o mundo, mas contra as próprias limitações autoimpostas. A pergunta, então, emerge com clareza. E se eu te dissesse que a chave para a autoconfiança real está onde você menos procura? Essa indagação abre uma nova perspectiva, uma fresta de luz na escuridão da autodúvida. A resposta não está em buscar validação externa ou em construir uma imagem impecável. Está em um lugar muito mais íntimo e, paradoxalmente, assustador. O indivíduo sente que está prestes a descobrir um segredo profundo, algo que sempre esteve lá, mas que ele nunca teve a coragem de enxergar. A jornada para a autoconfiança inabalável está apenas começando, e o próximo passo exigirá uma imersão ainda maior em seu próprio ser. A fornalha da vida aguarda, pronta para moldar o eu inabalável. O indivíduo, agora consciente da anatomia de sua insegurança, compreende que a autoconfiança não é uma epifania, mas um processo de construção deliberada, forjado no calor da experiência e da autoaceitação. Os passos para essa transformação não são fáceis, exigem coragem e persistência, mas são o único caminho para a liberdade verdadeira. O primeiro passo prático na mentalidade para forjar um eu inabalável é confrontar seus medos. O indivíduo deve fazer uma lista, sem hesitação, de suas maiores inseguranças. Não são os medos abstratos, mas aqueles específicos que o paralisam. O medo de falar em público, de iniciar uma conversa com um estranho, de apresentar uma ideia ousada, de ser rejeitado. Uma vez identificados, ele deve encará-los um por um. Isso não significa eliminá-los de imediato, mas sim reconhecer sua existência e, mais importante, sua natureza ilusória. A insegurança internalizada prospera no não dito, no evitado.
Trazê-los à luz é o primeiro ato de rebeldia contra o antagonista. Em seguida, o indivíduo precisa dominar o desconforto. A zona de conforto, antes uma prisão, agora deve ser vista como um ponto de partida para o crescimento. Ele deve buscar situações desafiadoras intencionalmente, não para se provar aos outros, mas para provar a si mesmo sua resiliência. Isso pode significar assumir um projeto que parece grande demais, participar de um evento social onde não conhece ninguém, ou aprender uma nova habilidade que o tire completamente de sua zona habitual. Cada momento de desconforto superado é um músculo da autoconfiança que se fortalece, um tijolo a mais na construção de sua fortaleza interior. É a ação deliberada que começa a desmantelar o eu falso. A ação deliberada é, de fato, a pedra angular. Pequenas vitórias diárias constroem momentum. Não se trata de fazer grandes gestos heróicos todos os dias, mas de fazer o que precisa ser feito, consistentemente. É acordar na hora, cumprir um compromisso consigo mesmo, enviar aquele e-mail difícil, fazer aquela ligação adiada. Cada pequena ação, cada tarefa concluída apesar da procrastinação ou do medo, acumula-se, reforçando a crença de que ele é capaz, de que ele pode confiar em si mesmo. Essas pequenas vitórias são o combustível que alimenta a forja, transformando a matéria-prima da intenção em realidade tangível. O indivíduo começa a entender que a autoconfiança não é um estado passivo de ser, mas uma consequência ativa de fazer. Finalmente, a autenticidade crua emerge como o maior poder do indivíduo. Aceitar quem ele é, com todas as suas falhas, imperfeições e peculiaridades, é o ato supremo de autoconfiança. Não há mais necessidade de projetar uma imagem idealizada, de conformar-se às expectativas alheias. O eu falso se dissolve quando a verdade é abraçada. Ele entende que suas vulnerabilidades não são fraquezas, mas partes integrantes de sua humanidade, e que a verdadeira força reside em ser genuíno, mesmo que isso signifique ser imperfeito. É nesse ponto que a insegurança internalizada perde seu poder, pois não há mais nada a esconder, nada a proteger. Ele é quem é, e isso é suficiente. A autoconfiança não é um presente que se recebe pronta. É uma conquista árdua. É o resultado de enfrentar a si mesmo, de mergulhar nas próprias profundezas e de vencer as batalhas internas. Não é algo que se encontra magicamente. É algo que se constrói, tijolo por tijolo, na fornalha da sua própria vida. Cada medo confrontado, cada desconforto dominado, cada ação deliberada e cada aceitação autêntica são os materiais dessa construção. Comece hoje, não amanhã. Hoje. A jornada para despertar o alfa, para ser a versão mais autêntica e poderosa de si mesmo, começa com o primeiro passo, agora. Desperte o alfa.